Pois é, você que tá chegando ligado aqui comigo em mais um Giro de Notícias no canal do Mineiro. Olha só, não vou falar dos prints que vazaram aí do Alexandre Matos. Primeiro, porque é contratação de bagre, né? Ah, esse foi vetado por causa disso, daquilo, um bagre por outro, pra mim muda muito pouco, tá? E outra, vai saber se é verdade mesmo. Então posso estar provocando, ajudando, né, a provocar uma turbulência no time, sendo que nem é verdade. Pode não ser verdade. Então vou me abster, vou ter o direito de abster de falar desse assunto, porque não vejo de forma responsável da minha parte, tá? Mas olha só, 5 coisas que o Vasco precisa melhorar para a estreia do Brasileirão, tá? O GE enumerou as 5, eu concordo com 4, menos uma. Vou querer a sua opinião. Vamos lá. Primeira coisa, esquema tático. Esse eu concordo. O Vasco fez bons jogos com 3 zagueiros, né? Nos clássicos todos jogamos com 3 zagueiros, mas aí contra o Nova Iguaçu, contra o Água Santa, esse esquema mostrou algumas falhas, tá? Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E aí o Ramon tenta mudar para um 4-3-3, em alguns jogos com 4 jogadores no meio-campo, num 4-4-2, e nenhum ainda a gente pode afirmar, né, que é o melhor esquema para o Vasco. Então o Ramon vai ter que, nessas férias, né, entre aspas, vai ter que buscar aí um esquema tático mais interessante. A segunda coisa que o GE traz é reforços, e eu concordo. Acho que o Alexandre Matos está falhando no seu papel como diretor. Acho que a empresa está atrapalhando o Alexandre Matos, né, não dando autonomia para ele trazer realmente quem ele quer, né, não quer assumir esse risco. Então, faz sentido, então, você trazer o melhor diretor de futebol que tem? Não faz. Se ele não vai ter autonomia, não faz sentido. E, de novo, repetem o erro do ano passado, uma janela inicial que não deu uma base de sustentação para o time, porque foram muitos jogadores inexperientes, né? E uma segunda janela que teve correção. Então espero que a segunda janela de transferência agora de 2024 tenha essa correção, porque a gente continua vendo lacunas, necessidades no elenco do Vasco, que eu vi, você que tá aí viu, mas pelo visto a diretoria, o Matos, a 777 não viram. Então é uma coisa que realmente precisa melhorar. Um salve aí pro João Almirante. O meio-campo, esse eu concordo. Quais são os volantes titulares do Vasco hoje, né? Zé Gabriel não está nas graças da torcida, o Galdames vinha de um ótimo início, depois teve um ou outro jogo aí que não conseguiu mostrar o seu futebol. Me parece ser um jogador muito mais de qualidades ofensivas do que defensivas. O Juan Esforza precisa ser testado mais. Quem mais? Tem Matheus Cocão, que é um jogador promissor, mas que eu não sei se aguenta uma Série A, por exemplo, como titular. Tem Dimitri Payet, que foi uma boa notícia de 2024, mas, por exemplo, saiu o Marlon Gomes, lesionou o Paulinho, lesionou o Jair. Então eu acho que esse meio-campo do Vasco precisa melhorar em todos os aspectos. Na questão das peças, na questão tática, né? Na questão do entrosamento, preparo físico. Temos que melhorar bastante esse meio-campo do time do Vasco, deixando, aliás, muitos espaços ali na frente da área vascaína. Outra coisa que precisa melhorar é o ataque. E aí abre aspas para o Ramon Dias. A maior dificuldade que tivemos foi da metade do campo para frente. Não fomos claros no ataque, precisávamos ganhar. Dominamos bastante, mas não fomos claros e isso nos custou. Cara, e eu concordo com o GE na análise que o ataque falta. Acho que o Verratti, a gente está bem servido de centroavante, mas centroavante sozinho não faz nada. Ele precisa que a bola chegue, ele precisa ser municiado. Os outros jogadores do ataque também precisam chamar a responsabilidade, ir para cima, decidir um jogo. E tantos que ficaram no elenco, Rossi, Serginho, Eric Marcos, tantos que chegaram, David, Adson, Cleiton, não me parecem jogadores que têm essa característica de decisão, tá? Não conseguem municiar bastante o Verratti.
É um passe ou outro e olha lá. O último jogo contra o Nova Iguaçu, por exemplo, o Verratti não teve nenhuma chance clara de gol. Então aqui a culpa é de muita gente. Não é do Ramon, não é só do Ramon. Ramon tem que melhorar esse ataque. Dos jogadores que foram contratados e que ficaram, que precisam melhorar suas performances. E do Alexandre Matos e da 777 que ficaram devendo, né? Se trazem aí pelo menos um ponta bom mesmo, um cara que chega e põe a camisa e é titular, o Vasco poderia estar em outro nível. Eu acho que trazer um jogador muito bom para essa posição muda sim o nível do time do Vasco. E a última coisa que, segundo o GE, essa eu não concordo. O GE falando que o Vasco precisa de um descanso, que o time enfrentou uma sequência de jogos, viagens. Pô, discordo, mas muito. Primeiro que o Vasco é uma das equipes que vai menos jogar competições esse ano, né, entre as principais. Por quê? Porque não se classificou para um torneio sul-americano. O Cruzeiro vai jogar, o Bragantino, o Botafogo, várias equipes, né, que rivalizam com o Vasco hoje na questão de como que eu digo, de posição mesmo, né, no futebol. Né? Por exemplo, hoje é difícil você rivalizar o Vasco com o Palmeiras. O Palmeiras está um nível acima. Infelizmente, me dói reconhecer, mas é a mais pura verdade. Então, assim, com as outras equipes que a gente está mais ou menos nivelado em 2024, né? Porque isso não é a nossa história, mas quem a gente está nivelado hoje, a maioria disputando essas competições internacionais. Então, isso para mim não é desculpa. E outra, essa forte sequência é para o Vasco, vai valer para todos os outros grandes times do país. Como eu disse, o Vasco vai ter até menos jogos. Então, essa desculpa aqui para mim realmente não rolou. Pessoal, eu talvez me expressei mal mais uma vez. Quando eu digo que o Alexandre Matos é um dos principais culpados, que ele tem que ter vergonha do trabalho dele, eu não tô com isso passando um pano para 777. Até porque a 777 tem bastante culpa nesse não bom trabalho do Alexandre Matos, no trabalho ruim que ele vem fazendo. A gente sabe, a gente fala que a 777 veta jogadores, né, que ele quer contratar. A 777 demora para se manifestar se pode contratar ou não, e numa dessa o Vasco é atravessado no mercado. Enfim, a 777 tem sim vários problemas. Só que a gente não pode simplesmente isentar o Alexandre Matos de culpa por isso. Afinal, quando você é contratado, você sabe os termos do seu trabalho. Ou se não te avisaram quando te contrataram, você ficou sabendo depois trabalhando. Hoje o Matos sabe qual é a realidade. E ele tá lá, ganhando o salário tá em dia, então temos que cobrar dele também. Por que a gente acaba cobrando mais dele? Porque é a cara dele que tá para bater aqui. Né? O Josh, eu vou falar aqui, tem a menor chance dele ficar sabendo. Agora eu falo aqui, o outro fala no outro canal, o outro fala no Instagram, o outro no Twitter. Isso chega no Alexandre Matos, isso chega lá dentro do Vasco, entendeu? Agora, né? Por eu estar criticando o Matos, não quer dizer que eu esteja passando pano para a empresa que o contratou, para a empresa que tem essa burocracia danada para fazer contratações. Tá todo mundo devendo. Essa é a grande verdade. O menos culpado, na minha opinião, chama-se Ramon Dias. Esse vocês podem falar que eu tô passando pano, porque nesse eu ainda confio. Nesse eu acredito no trabalho. Acho que merece reforços melhores, inclusive. Você que perdeu a nossa primeira edição de hoje, é só clicar aqui no card para você conferir. Pode ser que você perdeu alguma coisa importante. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!